Olá a todos do nono ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está em nosso livro, A Criação do Muro de Berlim. Bom, além disso, veremos também um pouco da Revolução Chinesa até chegar no contexto da Guerra Fria, no contexto da nova ordem mundial. Bom, aproveitando o link, na aula passada, estudamos sobre essa nova ordem mundial, justamente essa Guerra Fria, esse conflito entre União Soviética e os Estados Unidos. Conflito esse que foi uma briga por áreas de influência, como também assim um embate, um conflito ideológico, político, econômico e etc. Vimos que a Guerra Fria não se limitou apenas às questões políticas, e sim em todas as áreas, podemos dizer assim, da vida, a Guerra Fria estava presente. Tanto é que eu chamei a atenção de vocês que até mesmo em séries, filmes, desenhos, etc., a Guerra Fria estava ali. O confronto estava estabelecido de modo que o mundo, de 1945 até 1991, viveu assim com esse ar apocalíptico de que uma terceira guerra mundial poderia acontecer. Bom, vimos também que os Estados Unidos criaram assim alianças militares, como no caso da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criaram um plano econômico, o Plano Marshall, que ajudava assim os países liberais, ou seja, os Estados Unidos emprestavam a juros baixos dinheiro para que esses países se recuperassem do caos que a Segunda Guerra tinha ocasionado neles. Além disso, existiu assim também a resposta da União Soviética. A União Soviética criou uma ajuda mútua econômica, assim, ajuda essa chamada de Comecon, e além disso, fez o Pacto de Varsóvia, onde foi uma aliança militar também, e os soviéticos se integravam, se juntavam assim com os países socialistas do leste europeu. Bom, ao término da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria se inicia e foi esse período de 1945 até 1991. Bom, agora em relação a essa Alemanha, mais especificamente esse muro de Berlim. Bom, quando a Primeira Guerra terminou, os alemães receberam toda a culpa assim da Primeira Guerra. Então eles receberam punições severas por conta disso. Como também na Segunda Guerra Mundial, os alemães eles tiveram assim a sua economia destruída. 5 milhões de alemães morreram, fora os inválidos. Além disso, a indústria bélica, a indústria de armamentos dos alemães foi destruída. Então, os alemães também tiveram que pagar milhões de dólares aos países vencedores. Os principais líderes eram Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Com isso, a Alemanha foi dividida em 4 partes, 4 zonas de influência, sendo que, a partir de 1948, a França e os Estados Unidos uniram suas partes e assim se tornaram mais fortes. Logicamente que isso trouxe um temor para os soviéticos esses que eram socialistas. Então, a partir de 1949, a Alemanha de fato foi dividida em 2 partes. Então, passou a existir a República Federal da Alemanha, que era justamente a parte capitalista, e também a República Democrática Alemã, que era a parte socialista. Elas são chamadas também de Alemanha Ocidental, que é a capitalista, e Alemanha Oriental. Bom, de modo que até quando existiam jogos esportivos, existiam 2 Alemanhas. Então, esse conflito também da Guerra Fria passou assim para o esporte, como vimos que, como um todo, a vida foi influenciada por essa Guerra Fria, essa guerra ideológica, política, econômica, cultural e etc. Bom, dentro desse contexto,
entre as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental era menos desenvolvida, já que a maior parte da população vivia da agricultura. Então, existiam os latifundiários, as pessoas ricas, donas de terras, e assim, na Alemanha Ocidental, houve a ajuda dos Estados Unidos com o Plano Marshall, e a Alemanha Ocidental se desenvolveu muito mais, logicamente, do que a Alemanha Oriental. Com isso, as pessoas elas saíam da Alemanha Oriental e iam para a Alemanha Ocidental. Que isso trouxe muitos problemas e assim os soviéticos ajudaram os alemães da parte oriental. Inicialmente, os alemães da parte oriental, eles queriam ser autônomos e independentes. Eles não queriam se alinhar em nenhum dos blocos, tanto capitalista quanto socialista. Porém, com a pressão dos soviéticos, eles assim se alinharam à União Soviética e os soviéticos ajudaram os alemães orientais na missão de construir, assim, o Muro de Berlim, ou seja, o chamado Muro da Vergonha. Por quê? Muitas pessoas da Alemanha Oriental, que era totalmente socialista, uma Alemanha agrária atrasada, essas pessoas saíam de lá e iam assim para a Alemanha Ocidental, a capitalista e mais desenvolvida, até a construção desse muro, do Muro de Berlim. Bom, aí temos aqui um mapa, e justamente dentro desse contexto, essa divisão que houve. Então, os soviéticos pressionaram, como eu chamei a atenção anteriormente, e assim os alemães orientais tiveram a ajuda dos soviéticos e aderiram assim ao Pacto de Varsóvia, essa aliança militar que os soviéticos fizeram com os países do leste europeu, com os países socialistas. Aí temos aqui a divisão: Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Com o Pacto de Varsóvia, Bonn se tornou a capital da Alemanha Ocidental e Berlim Oriental a da Alemanha Oriental. Então, Bonn foi a capital da Alemanha, logicamente, capitalista, e Berlim Oriental da Alemanha Oriental, que é a Alemanha socialista. Então, que fique claro, Alemanha Ocidental, Alemanha capitalista. Alemanha Oriental é a Alemanha socialista. Então, em 1961, esse muro de Berlim ele foi assim construído. Aí temos aqui outra imagem. A construção do muro, que separava Berlim em duas partes, oriental e ocidental, foi um dos marcos da divisão ideológica e política no período da Guerra Fria. Na foto, o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, visitando o muro. E também aqui tem uma observação muito interessante sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim se estendia por cerca de 155 quilômetros. Sua construção interrompeu 8 linhas de trens e 193 ruas e avenidas. As fronteiras eram controladas 24 horas por soldados armados em mais de 300 torres de observação. Além disso, existia uma extensão assim de redes eletrificadas de 127 quilômetros, justamente para impedir que as pessoas passassem de um lado ao outro, mais especificamente, impedir que os alemães orientais fossem para a parte mais desenvolvida da Alemanha, a Alemanha Ocidental, sendo que famílias que moravam assim de lados opostos, dos lados opostos, elas ficaram sem se ver durante muito tempo. Então, foi uma pressão muito grande. Tinha como passar? Muito difícil. A burocracia era muito grande, o controle era muito grande e cerca de 200 pessoas tentando passar depois da construção morreram. Então, esse foi o Muro da Vergonha, o Muro de Berlim,
que mostrava assim esse caos em que o mundo estava vivenciando, justamente de 1945 até 1991. Bom, a Revolução Chinesa. A China é uma das maiores economias que temos hoje. E certamente vocês já tiveram ou ainda vão ter algum produto em casa que tem lá escrito Made in China. Pois é, os chineses cresceram muito ao longo do tempo. Porém, antes desse crescimento todo, eles viveram com muitas dificuldades, com muitas crises, até esse processo todo de ter uma grande economia hoje. Então, ao longo do tempo, muitas nações despertaram assim o interesse para com a China. Japoneses, ingleses, franceses, russos, etc. Por quê? Como tem uma população gigantesca, logicamente que esses países estavam querendo se dar bem economicamente. Além disso, os chineses, eles foram os precursores, os primeiros na questão da bússola, da pólvora, astrolábio, da prensa. Tudo isso foi invenção chinesa e, posteriormente, muito tempo depois, em alguns casos, essas coisas chegaram na Europa. Então, os chineses se achavam assim acima dos ocidentais. Eles se achavam assim mais desenvolvidos do que os ocidentais. Então, durante os governos dinásticos vem de dinastia, que é uma sucessão de reis e soberanos que vem assim de uma mesma família, de uma mesma linhagem. No caso, no século XIX, houve o neocolonialismo, o imperialismo, onde vários países asiáticos e africanos foram conquistados pelas potências europeias, como Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Espanha, etc. Então, os países europeus, de fato, repartiram como se fossem pizzas os continentes asiático e africano. Então, no caso da China, eles passaram por cima de toda a cultura buscando matéria-prima. Isso veio desembocar justamente também na Segunda Guerra Mundial. Nesse contexto do século XIX, desse neocolonialismo, desse imperialismo, existia a dinastia Manchu. Essa dinastia chinesa, ela não conseguiu deter o avanço assim da dominação dos povos. Então, eles buscaram assim se separar do Ocidente, os chineses, porém, em todo momento, os ingleses estavam confrontando, como também pressionando assim os chineses. Aí aconteceram as guerras do ópio e, ao fim e ao cabo, os chineses não aguentaram essa pressão toda e tiveram que assinar vários tratados desiguais. Que isso? Documentos que faziam com que os ingleses se dessem bem economicamente e os chineses se ferrassem. Com isso, a população passou a se revoltar. Com isso, a população chinesa se dividiu e teve uma revolta e uma crise social muito grande. Aí, dentro desse contexto, surgiram assim dois grupos políticos. O Kuomintang, liderado pelo médico Sun Yat-sen, e também o Partido Comunista Chinês, liderado assim pelo Mao Tse-tung. Bom, esses dois grupos políticos, eles tinham visões diferenciadas para a China. Eles tinham objetivos diferentes para essa China. Porém, essa China, sendo muito populosa, sendo enorme, existia um leque cultural muito grande, ou seja, muitas influências culturais existiam lá e o território precisava assim ser unificado. Bom, aqui temos uma imagem. Soldados nacionalistas no Levante de Wuchang, insurgência, ou seja, rebelião militar considerada
o início do enfraquecimento da dinastia Qing. Bom, aí temos aqui, a partir de 1900, o Kuomintang. O Kuomintang nada mais foi do que o Partido Nacional Chinês. Então, o líder era esse médico que eu chamei a atenção, Sun Yat-sen, e ele foi fundado no ano de 1900, sendo que ele fez, assim, a República Democrática da China em 1911. Então, foi a última vez que se tinha, assim, uma dinastia chinesa, e essa dinastia deixou de existir porque houve essa revolução que proclamou a República Democrática da China. Essa revolução que foi assim liderada por esse grupo político, Kuomintang. Sendo que, como eu chamei a atenção, existia o Partido Comunista Chinês liderado por Mao Tse-tung. E esse partido era contrário a esse Partido Nacional Chinês, o Kuomintang. Então, porém, eles decidiram se unir porque existia uma fragmentação, uma divisão muito grande dentro dessa China, porque várias etnias e culturas estavam lá. Era preciso fazer uma unificação para que, assim, no caso, para o Partido Comunista Chinês, eles fizessem uma revolução. Então, esse Partido Comunista Chinês era influenciado pela Revolução Socialista que tinha acontecido em 1917, lá na Rússia. Então, eles decidiram se unir a esse partido Kuomintang, que eles eram contrários, justamente para que a China se unificasse e assim eles pudessem conseguir ter seus objetivos concluídos, ou seja, fazer com que os trabalhadores fizessem um governo e implantassem assim uma ditadura. Sendo que, mesmo dentro desse Partido Comunista, existiam visões diferentes. Existiam pessoas nesse Partido Comunista Chinês que defendiam que os operários, ou seja, trabalhadores urbanos, deveriam fazer assim a revolução, e outras pessoas, como no caso do líder Mao Tse-tung, ele acreditava que os camponeses que deveriam fazer essa revolução comunista. Então, teve essa crise social muito grande dentro desse contexto. O Partido Comunista Chinês se uniu ao Kuomintang, esse outro partido, justamente para fazer com que os chineses se unificassem, sendo que teve uma alteração no partido Kuomintang. E aí assumiu Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, ele era contra os comunistas e, logicamente, ele atacou os comunistas em Xangai, porque na mente dele ele pensava da seguinte forma: bom, depois que a gente conseguir unificar, podemos sofrer um ataque assim de Mao Tse-tung, dos comunistas. Então eu atacarei antes. Bom, então eles fizeram isso, ou seja, os nacionalistas. Assim, Mao Tse-tung ele correu para os campos, já que a Internacional Comunista, que era a organização dos partidos de esquerda, do Partido Comunista no mundo, ordenou que se tivesse um ataque, e assim muitos atacaram, sendo que esses operários que atacaram esse governo nacionalista, eles foram massacrados, sendo que, logicamente, Mao Tse-tung ele foi para os campos porque ele acreditava que a revolução aconteceria através das zonas rurais. Então, isso foi chamado assim de Longa Marcha. Cerca de 100 mil comunistas liderados por Mao Tse-tung. Então, os conflitos continuaram acontecendo. Dentre esses 100 mil comunistas que foram para esse evento da Longa Marcha, assim, cerca de 70 mil se perderam, ou seja, foram assim absorvidos. Então, depois, os conflitos eles diminuíram a partir de 1937, justamente quando o Japão invade o território chinês. E, 2 anos depois, a Segunda Guerra Mundial iniciou em 1939. Aí teve, assim,
uma trégua em relação a esse conflito de comunistas, do Partido Comunista Chinês, e dos nacionalistas. Bom, aí temos aqui um mapa que mostra justamente essa longa marcha que aconteceu. Aí temos lá Mao Tse-tung organizou uma fuga para os campos. Então, os operários atacaram o Partido Nacionalista e foram massacrados. Mao Tse-tung liderou assim um grupo e foi para os campos, que ficou conhecido como Longa Marcha, articulando várias guerrilhas para poder barrar o avanço dos nacionalistas. Então, essa era a disputa da época: nacionalistas contra o Partido Comunista. Bom, a Revolução Cultural Proletária. Proletária tem a ver com o trabalhador, que tem apenas assim a sua prole, os seus filhos. Então, esse novo líder nacionalista, Chiang Kai-shek, ele estava à frente no Partido Nacionalista. Eles lutaram bastante e assim tentavam sobreviver aos ataques dos japoneses. Enquanto isso, nos campos, os comunistas se fortaleciam, já que eles foram para os campos liderados por Mao Tse-tung. Bom, aí entra esse contexto da divisão da Guerra Fria. Justamente dentro desse período onde o mundo estava dividido, de um lado, Estados Unidos, capitalistas, do outro lado, União Soviética, socialista. Então, teve essa divisão, essa polarização aí também na China, sendo que em 1949 os comunistas conquistaram Pequim, logicamente com a ajuda soviética. Os nacionalistas foram para a ilha de Taiwan e fizeram a República Chinesa. E os comunistas lá organizaram na China a República Popular da China. Aí temos uma imagem aqui, ó. Com o passar do tempo, o socialismo chinês foi tomando rumos diferentes do soviético. Na ilustração, Stalin e Mao Tse-tung. Stalin e Mao Tse-tung. Bom, depois da morte de Stalin, em 1953, os rumos do comunismo mudaram. Stalin foi o líder da União Soviética, um grande ditador, que também, a mando dele, milhões de pessoas foram mortas. Então, Mao Tse-tung, para fazer o regime comunista se tornar mais forte, ele fez duas campanhas. Ele trouxe assim, essas campanhas para fazer com que o comunismo se tornasse popular entre as pessoas. Então, a campanha das 100 Flores foi uma política desenvolvida em 1956 para aproximar o povo chinês do regime comunista. A intenção era que, por meio da crítica e da participação direta do povo, a burocracia estatal, ou seja, do Estado, fosse derrubada, acabando com o autoritarismo político. Mas, diante das duras críticas expressadas pelos intelectuais, durou apenas um ano. Logicamente que não deu certo na China, a segunda campanha. Campanha do Grande Salto para a Frente. Em 1958, Mao lançou o projeto de criar um modelo comunista de organização econômica, com comunas agrícolas populares, cuja produção era controlada pelo Estado, e as famílias receberiam igualitariamente parte da produção. Na prática, tinha o objetivo de acelerar o comunismo na China, eliminando as empresas capitalistas. Esse era o objetivo principal, bem como evitar a entrada de capital externo, dinheiro vindo de fora. Cada comuna possuía cerca de 30 mil pessoas, constituindo-se numa espécie de núcleo social, sendo administrada por um comitê central vinculado ao governo de Mao Tse-tung, ou seja, o controle econômico, assim, pelo Estado. Bom, as campanhas fracassaram. Em 1966, Mao Tse-tung ele fez assim a Revolução Cultural Proletária, isto é, o comunismo foi imposto goela abaixo na educação e na cultura.
E assim, a cultura nacionalista tradicional chinesa foi destruída assim com essa revolução cultural. As pessoas eram doutrinadas dentro do comunismo. E nesse contexto, mais de 1 milhão de pessoas morreram sob a violência dessa revolução. Além disso, antes, entre 1958 e a década de 60, também cerca de 20 milhões de pessoas morreram de fome, justamente na tentativa desse controle assim, da economia pelo Estado. Essas pessoas padeceram e morreram. Aí temos aqui uma imagem. A Revolução Cultural da China isolou o país do Ocidente, mas, paulatinamente, ou seja, lentamente, Mao Tse-tung foi mantendo contato com os líderes ocidentais. Na foto, Mao Tse-tung com Henry Kissinger ao centro, Gerald Ford, o então presidente dos Estados Unidos, em 1975. Então, posteriormente a essa revolução cultural aí na China, essa ditadura, essa imposição do comunismo na marra, mais especificamente em 1976, Mao Tse-tung teve seus problemas de saúde agravados e morreu. E assim assumiu um novo líder chamado Deng Xiaoping, que visou acabar com essa ditadura, com essa revolução cultural, que era uma ditadura, e com o autoritarismo na China. Porém, ele buscou e conseguiu fazer isso, assim, tendo o controle da economia e da política e abriu o país ao capitalismo. Então, até hoje a China é assim. Se tem um controle da economia e da política pelo Estado, porém, eles são abertos ao capitalismo. Por isso que os chineses têm assim uma das maiores economias também do mundo. Cisma entre China e Rússia. Separação entre os chineses e os russos. Bom, isso aconteceu por quê? Justamente devido ao não alinhamento dos chineses ao bloco capitalista. Em 1957, eles tiveram essa oportunidade a fim que eles viessem participar. Eles não quiseram. Além disso, também aconteceu o seguinte: existia assim uma disputa muito grande entre os russos e os chineses, principalmente em questões territoriais. Existia a região da Mongólia, que era uma área que fazia fronteira à época entre a União Soviética e a China. Então, eles também não quiseram esse alinhamento. Então, os chineses se separaram da Rússia, da União Soviética, por conta disso e também por causa da neutralidade russa da União Soviética na revolta tibetana de 1959. Então, os chineses só foram se reaproximar do governo russo só em 1985, já com Gorbachev. Mas isso é outra história que veremos depois. Aí temos aqui outra imagem. Num período de 50 anos, a China viveu dois momentos revolucionários. Primeiro, o Kuomintang pôs fim à dinastia Manchu. Lembrando, Kuomintang, os nacionalistas. Eles colocaram assim o fim nessa tradição das dinastias chinesas e assim estabeleceram lá um governo. Depois, Mao Tse-tung, na imagem, liderando os comunistas, chegou ao poder após derrotar o Kuomintang. Então, dois momentos revolucionários diferentes. Num período de 50 anos dessa China, os nacionalistas contra os comunistas. Os nacionalistas puseram fim à dinastia Manchu, já que o governo não conseguia reter assim, a invasão de outros povos, principalmente dos ingleses. Eles se uniram assim com os comunistas e depois os comunistas
combateram assim os nacionalistas e venceram. Aí, todos os conflitos e confrontos aconteceram dentro desse contexto da Guerra Fria. Conflitos e confrontos mais acalorados, que receberam de fato o apoio de um lado dos Estados Unidos e do outro lado da União Soviética. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro e até nosso próximo vídeo.